Vamos pensar no que o teste de unidade testa. Porque tem vários tipos de teste de software. Tem o teste de integração, tem o teste de unidade, ou teste unitário, depende de como você chama. Tem o teste funcional para saber, o end-to-end, né, para saber ali como o seu sistema se comporta do ponto de vista do usuário. Existe teste de performance, teste de segurança. Mas aqui a gente costuma falar mais sobre o teste de unidade, que é aquele que está perto do dev, né, que é o que está mais próximo da nossa, do nosso trabalho de dia a dia. Ali. Então, o que o teste de unidade testa? O teste de unidade testa código-fonte, ou pelo menos a menor porção dele, que no caso do orientação a objetos seriam os métodos. Se for um paradigma funcional, você está usando aí F#, Elixir, Clojure, Scala, seriam funções. Você está testando a menor porção de código, a menor unidade de código. Mas, no final, é código-fonte. O teste de unidade ele é um teste para código-fonte. Na prática, a gente testa lógica de programação. Então, se eu estou falando aqui sobre código-fonte, no final das contas, eu estou testando lógicas de programação. E, André, mas o que são lógicas de programação? O que envolve lógica, isso é bom você entender, né? Dentro do seu programa tem um monte de linhas de comando. Então, tudo que a gente faz é enviar instruções para o computador. Obviamente, a instrução que você manda não é exatamente a instrução que o computador recebe. Existe um compilador, vai traduzir aquilo em linguagem de máquina, assembly, provavelmente aí você está usando um PC, e aí o compilador faz essa transformação. Mas para nós, seres humanos que estamos olhando o código-fonte, por isso que eu falei que o teste de unidade testa código-fonte, né? A gente olha alguns comandos que tem lá na tela. E aí, quando a gente fala sobre comandos, existem comandos que são efetivamente lógica de programação, coisas que vão mudar o fluxo da execução do seu sistema. Então, se você pensar numa atribuição de variável, A igual a string 1, 2, 3, isso não é uma lógica de programação exatamente. Você está fazendo só uma atribuição, né? Você está movimentando valores de um lugar para outro dentro da memória ali. Lógica de programação são essencialmente ifs, loops. Então, você tem um if A igual a B, é um desvio de lógica. Eu estou criando uma lógica de programação para mudar o fluxo de execução do meu programa. Loops é a mesma coisa. While, for each, for, eu estou fazendo uma repetição ali e estou mudando a lógica do meu fluxo. Né? Em vez dele seguir direto, ele vai ficar se repetindo. Operadores lógicos também fazem parte da lógica. AND, OR, XOR, esses operadores que você coloca dentro das suas condições, dentro dos ifs, dentro dos loops, para desviar também o seu fluxo. E operadores matemáticos, quando a gente fala, a gente não pode esquecer também que existem cálculos que você vai fazer lá. Isso também é lógica. Se eu vou fazer uma soma, se eu vou fazer uma multiplicação, se na mesma linha eu faço multiplicação e soma. Então, operadores matemáticos também faz parte das lógicas de programação. É bom falar do que é efetivamente, porque eu não sei se você já parou para pensar nisso. O que é lógica de programação? Né? É um conceito que às vezes a gente acha que entende, mas eu não sei se todo mundo entende de verdade o que é. Então, esses 4 pontos são os principais: ifs, loops, operadores lógicos e operadores matemáticos. Existem outras coisas parecidas com isso, que não é exatamente um if, por exemplo, o comando switch do C Sharp, ou do Java, ou do JavaScript, aí, né, do SMA Script. Ele também é uma lógica de programação, mas ele é um tipo de if. Então pensa aí que eu estou falando if, mas existem vários, não sei se tem vários, né? Mas existem várias situações diferentes onde você vai aplicar um if. Por exemplo, se você usar um if ternário, né? Dentro do C Sharp lá, condição, interrogação, atribuição do true, 2 pontos, atribuição do falso. Isso é um if, é um syntax sugar no final das contas, né? O seu compilador ele vai transformar isso num if lá na IL ou no seu código Java lá no bytecode, né? Mais ou menos a mesma coisa, é só um syntax sugar. Então, é um facilitador de sintaxe, né? Mas no final das contas é um monte de if. Então, entenda aí que if são podem ser vários comandos diferentes, mas ele tem a mesma função. Ele, a partir de uma condição, ele desvia o fluxo. Então, o seu teste de unidade, ele testa esse tipo de coisa. Na prática, é isso. A gente testa lógica de programação. Esse conceito é muito importante de você ter em mente,
Para você não se confundir, porque às vezes você acha que o teste funcional também testa código-fonte, porque eu estou clicando ali e está passando na execução do meu programa. Mas não é verdade. O teste funcional ele vai testar o seu sistema do ponto de vista do usuário. Então é clicar na tela, é chamar um endpoint de API. É diferente. Eu não estou testando o código em si. Eu estou tratando o código como uma caixa preta e estou verificando o resultado que ele me entrega. Como ele me entrega, eu, do ponto de vista do teste funcional, não consigo dizer. O teste de penetração, um teste de segurança, por exemplo, é a mesma coisa. Um teste de carga, um load test, mesma coisa. A gente trata o código como uma caixa preta. Eu só quero saber do output. Eu mando o input, eu quero ver o output. Eu não sei o que ele faz lá dentro. Com o teste de unidade é diferente. A gente olha para a lógica. É bem diferente.